As práticas de privacidade e proteção de dados impactam cada vez mais os negócios e a vida também dos cidadãos. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, vigente desde o ano passado, mudou completamente o cenário do tema de privacidade e proteção de dados no país. Como isso tem funcionado? Bom, nós trouxemos aqui para conversar com a gente a advogada Conceição Melo para falar sobre o assunto. Conceição, seja muito bem-vinda ao nosso programa e é importante que a gente esteja o tempo todo alertando e abrindo os olhos de quem está assistindo a gente, né? É verdade, Vanusa. Como é que a gente já pode ter essa proteção, esses cuidados? Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com você, primeiramente, né? Muito obrigada. E hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Proteção de Dados, né? Hoje, 28 de janeiro. Embora essa data já seja comemorada pelo Conselho Europeu desde o ano de 2006, Vanusa. E lá eles têm essa preocupação. Tem. Muito grande. Muito. É muito ativo e atuante o Conselho, tanto que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito similar e idêntica à GPDR da Europa. Então, nós trouxemos de lá grandes exemplos para poder aplicar aqui no nosso país, no nosso estado. Então, nós começamos esse processo de implementação desde o ano de 2018, mas só apenas a partir de agosto do ano passado, 2020, é que a lei se tornou vigente, ou seja, que as empresas estão obrigadas, de fato, a exercer com responsabilidade, com eficiência, essa atuação e essa implementação para proteger o seu dado, o meu dado e os dados de todos nós como seres individuais que somos, né? O que a gente tem percebido, Conceição, nos últimos tempos, isso é importante a gente bater na tecla. O brasileiro é muito coração. E o brasileiro tem um probleminha muito sério em estar se dedicando, em estar informando, em estar passando muita coisa, principalmente hoje em dia na tecnologia. E aí é importante que a gente abra os olhos, porque fora já tem gente de olho, observando, prestando atenção. Mas tem algumas informações que às vezes precisam ser dadas para que o cidadão brasileiro fique mais atento. Por que não dizer o próprio piauiense e maranhense que está sempre assistindo a gente aqui também? Eu queria que você falasse bem pontualmente como é que o cidadão pode ficar atento relacionado a esse assunto. Primeiramente, nós estamos vivendo uma era da exposição. Nós mesmos estamos nos expondo na rede social, de todas as formas, estilos e modelos, seja de roupa, seja de biquíni, expondo as nossas informações pessoais, a nossa vida pessoal. Então, nós temos que ter o cuidado, Vanusa, a partir de então, no que estamos divulgando. Nós mesmos somos os nossos limites. Né? Somos responsáveis. Exatamente. E nós somos os nossos limites. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente quer que o outro tenha acesso ou deixe de ter acesso das nossas informações. Ao criar uma conta numa rede social, seja Facebook, Instagram, você está fornecendo informações pessoais suas, como seu nome, seu CPF, muitas vezes eles pedem, né, o seu próprio e-mail, a sua cor, a sua religião. Então você tem que ter o filtro de saber se essas informações são de fato necessárias para essas redes sociais ou não, no que diz respeito, porque a partir dali eles vão traçando um perfil sobre você, seja um perfil do que você acessa, sobre um perfil do que você consome, e ali eles vão identificando uma personalidade. E essa identificação dessa personalidade pode lhe induzir a muitas coisas, as compras, vai mexer atividades. Com o seu emocional. Tanto é que nós já sabemos, praticamente a sociedade toda sabe, que quando você começa, digamos que você está falando aqui de determinado assunto. A Vanusa está falando muito de romantismo, a Vanusa está falando muito de tipos de comportamento, automaticamente livros, comida, tudo que chama a atenção daquele tipo de pessoa, o que você gosta, o que você costuma colocar, aí eles vão mexendo com o seu emocional. Eles vão fazendo uma combinação. Para saber o que realmente chama atenção. E a partir daquele momento, se você não tiver cuidado, você vai levando mais informações ainda do que você gosta, do que você quer. Exatamente. O que é importante, né? Eles vão fazendo aquela antiga prática comercial, né, de lhe induzir ao consumo impulsivo.
né, ao esse consumo possível. Antigamente nós íamos nas lojas, íamos comprar um perfume, por exemplo. E ali a gente olhava um batom, trazia o batom, olhava um rímel, trazia um rímel, né? Hoje não, você faz uma consulta na internet ou num site, num aplicativo, né? Você passa 2, 3 dias recebendo inúmeros informativos sobre produtos similares e específicos àquele que você consultou. Então, essa combinação foi traçada a partir do seu perfil, do seu acesso, seja do seu smartphone, do seu celular ou do seu próprio computador. Você falou uma coisa interessante. A nossa inteligência emocional nessa hora tem que funcionar. Exatamente. Porque assim, como você falou, do ano passado para cá, a gente passou a ter mais isso próximo da gente, né? Mas hoje é importante que a gente traga uma advogada para cá para falar sobre esse assunto, porque tem acontecido coisas, não só algo que você não quer que as pessoas saibam, que as pessoas não vejam a seu respeito, mas principalmente a tua privacidade no dia a dia, né? O seu lado social, o seu lado com a sua família. Você tem que ter muito cuidado com o telefone. Qual é o telefone que você está deixando lá? O telefone parece até hoje em dia que escuta o que a gente comenta, não é, Vanusa? Às vezes a gente está tendo uma conversa, isso. Às vezes a gente está tendo uma conversa e abre o celular, por exemplo, e lá naquela informação que você vai fazer a primeira consulta, ele já puxa aquela informação que você acabou de comentar. Por exemplo, nós estamos falando de um produto, de um batom, muitas vezes um exemplo bem simples, e muitas vezes ele já aparece o rol, parece que o telefone hoje em dia escuta as nossas informações. Mas é porque, gente, nós vivenciamos hoje em um mundo extremamente global e tecnológico, é social. Então, por ser social, é impossível não termos dados, nós temos dados em tudo. Até quando a gente está dormindo, o relógio sabe o que é que quanto tempo a gente dorme, quanto tempo a gente deixa de dormir. O celular sabe quanto tempo a gente dorme. E isso tudo é coleta de informações, é coleta de dados sincronizada, estruturada, que tem uma finalidade específica. Como é que a gente pode se proteger? Você já deu várias dicas maravilhosas aqui, mas quais são os cuidados? Né? O que é do nosso direito e o que é do nosso dever? Por exemplo, você tem o Instagram. É só para você se promover? É só para você ter sua família, seus amigos, as pessoas que você gosta, é para você querer chamar atenção ou é profissional? O Instagram, ele tem diversas linhas e frentes, porque muita coisa mudou do ano passado para cá. Isso. Quem não era das redes passou a ser, profissionalmente, principalmente. A pandemia trouxe isso pra gente, né, Vanusa? Essa exposição ainda mais e esse boom tecnológico cada vez mais rápido, porque nós precisamos, é a nossa ferramenta de comunicação hoje em dia, é a internet, é a tecnologia, são os aplicativos de mensagem, são as redes sociais de divulgação de serviço, de produto, de tudo. Então, no Instagram é importante, por exemplo, nós termos a responsabilidade com que tipo de conta você cria. E isso é uma escolha pessoal. Então, se eu quero um Instagram para uma finalidade pessoal, apenas para vínculo com os meus familiares e amigos mais próximos, eu coloco essa conta como privada. Se eu estou criando para um vínculo profissional, que vínculo profissional estou criando? Eu sou uma jornalista como você, eu quero divulgar o meu trabalho social, as minhas manchetes, as minhas reportagens, a minha opinião, então eu vou criar uma conta pública. Se eu sou um influencer, eu também crio uma conta pública delimitada. Então, hoje o Instagram, ele vem trazendo diversas ferramentas que lhe possibilitam traçar o seu perfil de segurança e traçar que dados você vai fornecer. E para isso, você precisa ler todos os termos de política e os termos de uso e privacidade que lá contém, que são as recomendações. Nós temos num produto o manual. Nas redes sociais e nos aplicativos, nos sites de compra, hoje nós temos os termos de uso e as políticas de privacidade, onde lá consta explicado o para que serve e para qual finalidade e que dados, sobretudo, estão sendo coletados para esses acessos. Então, é importante que nós tenhamos o hábito de ler essas políticas, embora as letras sejam pequenininhas, e já é uma estratégia comercial do próprio aplicativo em colocar essas letras minúsculas para nos dar preguiça de ler, de nos dar aquela informação, não, vou passar por cima. E aí você aceita informações e permite acessos e subacessos que não
lhes são necessários, entendeu? Então, isso pode lhe trazer uma sensação e uma falsa sensação de segurança. Por isso, a importância da gente ter o hábito de ler. Para lhe dar um exemplo mais perto disso, né, mais próximo disso, você lembra que antigamente nós não usávamos o cinto de segurança no veículo. Verdade. Nós não tínhamos esse hábito de usar o cinto de segurança, né? E hoje você já coloca o cinto, você já nem pensa. Naturalmente, é automático. Então, à medida que a gente vai criando esse hábito de ler aquilo que a gente está aceitando, nós vamos passar a poder ter o nosso poder de escolha e saber se eu quero permitir ou não esse acesso. Gente, algo que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olhando para a nossa advogada. Recentemente aconteceu um fato que às vezes a gente vai e passa despercebido e nem percebe. Às vezes você pensa que aquela conta não está comercial, porque às vezes você não tem muita ligação, você deixa para um profissional cuidar, mas você também tem acesso. Tanto tem acesso o profissional que está cuidando, como tem acesso você. Mas aí você não lembra que aquela conta também, que aquele número que você tem, ele não é só comercial, ele também é pessoal. E muitas vezes as pessoas não percebem. Daí, então, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, mensagens que chegam, nomes que chegam, palavras que chegam e que você sabe que muitas vezes não tem nada a ver com o corretor. Então, assim, situações desagradáveis. Nesse caso, como é que a justiça funciona? Bom, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados não está em vigor a parte das sanções, que são as punições. Só um alerta. Por enquanto, nós estamos na fase de alerta. O que não impede, Vanusa, porque que aquela pessoa que induziu ou que criou essas palavras, que lhe fez uma ofensa, por exemplo, em rede social, seja punida. Porque nós temos diversas outras leis que subsidiam, que dão respaldo a essa punição. Tanto que, embora nós não estejamos com as sanções em vigência, nós já estamos com vários casos no judiciário em que ele vem penalizando essas práticas com base no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. No feminicídio. Exatamente. Então, são diversas outras leis que nós possuímos que nos dão e nos resguardam a nossa privacidade, as nossas informações e os nossos dados. Mas de suma importância que nós, enquanto cidadãos, quando acontecer esse tipo de coisa, façamos o print das telas para termos como prova, né? Visualizamos os instrumentos normativos de uma forma eficaz para lhe transformar aquilo como um lado positivo, como uma forma de orientação. E você conversar também, o diálogo é sempre muito importante. Inclusive, em todos os casos. Eu estou falando isso aqui, gente, por questão, assim, às vezes do exagero ou da insistência, né? Porque, assim, tudo que é conversado é maravilhoso. Eu acho que a gente tem que no dia a dia se tornar cidadãos melhores. Então, assim, você conversa, você explica, não foi legal, não foi bom, tome cuidado, preste atenção, de repente sou eu, pode ser uma outra pessoa que não tem o mesmo pensamento que eu, que não tem a mesma empatia, que não tem o mesmo respeito, a mesma consideração. Então, assim, é importante que as pessoas tenham diálogo, a conversação, mas que as pessoas tenham consciência que todo dia esse mundo da tecnologia vem mudando e vem trazendo novas informações, novos direitos e novos deveres. E a velocidade dessa informação... É bem online, é bem rápida. Bem rápida. E a velocidade dessa informação muitas vezes nos torna automáticos. E por nos tornar automáticos, a gente faz uma transferência de uma informação sem nem apurar se ela é verdade ou se ela não é. Que é o tal do fake news, Exatamente. Né? Então, você transmite muitas vezes uma informação de modo equivocado pela velocidade, pela rapidez, pela agilidade que muitas vezes você precisa ter no seu dia a dia. Então, essa sistemática de privacidade vem trazendo a nós, enquanto indivíduos, essa sensibilidade de termos o cuidado na transferência dessas informações. Na forma... Mais um alerta mesmo, né? Isso, e um certo freio, né? Um certo freio para que a gente possa limitar aquilo que é nosso, para que a gente possa manter a nossa individualidade resguardada. Nem tudo precisa ser exposto. Nem tudo precisa ser compartilhado. E não é mesmo, porque muitas vezes quando acontece do que você expõe e muitas vezes aquilo acaba chegando em vários celulares para várias pessoas, existem casos
de suicídio, existem casos que as pessoas entram em depressão, porque na verdade parece que elas não tinham consciência de que aquilo seria um grande problema. Exatamente. Então, o que é que vai acontecer agora? Nesse primeiro semestre, o Supremo Tribunal Federal é para julgar, né, é para disciplinar algumas sistemáticas sobre o direito ao esquecimento. Certo. Então, situações como essa que você pontuou, se o STF aprovar, o ser humano que se sentiu violado, lesado, o indivíduo que se sentiu ameaçado e que se vê enraizado, aquela situação vexatória e que lhe degrine, que lhe deprime, pode pedir o direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento, gente? É aquela possibilidade de você retirar aquela matéria, de você retirar aquela informação da rede social. Então, essa parte de você ser esquecido é uma preservação da sua privacidade. É uma forma de você zerar aquilo que aconteceu com você no passado e lhe trazer uma certa forma, de alguma forma, uma possibilidade de continuar a sua vida de um jeito diferente. É muito interessante. De ser esquecido. É muito interessante, porque como a gente sabe que o mundo está conectado, a partir do momento que isso acontece, de uma certa forma, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, já não tem mais como voltar atrás. A gente ouve muito isso, já não tem mais como voltar atrás. Isso automaticamente vai para o psicológico da pessoa e a pessoa já acha que a vida dela acabou ali. Mas né? nós temos sempre uma nova chance. Sempre. Nós sempre temos uma nova chance. E que bom que a gente tem profissionais trabalhando, estudando e trazendo isso para o cidadão. São pessoas melhores, trabalhando suas mentes, trabalhando sua vida, sua saúde, para viver melhor, porque o mundo da tecnologia não é para trazer problemas, gente, é para trazer soluções. Exatamente. Né? A tecnologia, ela veio para facilitar. Isso. Ela veio para trazer ferramentas que nos tragam essa velocidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Que nos traga a felicidade de postar um momento feliz, verdade. Mas também que nos traga a possibilidade de a gente também mostrar aquilo de real que temos, né? As nossas tristezas, as nossas alegrias, sem a necessidade de um julgamento de um próximo. Muito de todas essas informações, né, Vanusa? Conceição, eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que tem muita gente assistindo o programa da gente agora e muita gente assistindo a gente pelas redes, pelo YouTube. Eu queria muito que você passasse o Instagram, quem quiser tirar mais dúvidas, quiser conhecer um pouco mais. Meu Instagram é Ceissa Mello, né? Ele é aberto, ele é aberto, mas tem todos os respeitos às políticas e termos de uso de privacidade de dados que lá contém, né? Então, li todos os termos, eu tenho praticado, embora eu não tinha até um dia desse, mas isso é um hábito que a gente constrói, né? E estou à disposição para qualquer dúvida que você precise, que a TV O Dia precise também. Vou te seguir mais e mais, né? Porque a gente já segue, mas a gente quer seguir mais e mais e buscando essas informações para trazer sempre para o nosso telespectador. Nos ajudando, a gente tem como ajudar. É um prazer comemorar com você esse dia tão importante. Tenhamos consciência que a nossa privacidade, a nossa liberdade, hoje mais do que nunca, é um direito fundamental. Tá bom. Obrigada, Conceição. Um abraço para todos os profissionais da sua área